Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras. Hoje, dia 24 de novembro de 2021, temos a alegria de iniciar o estudo, continuar, na verdade, o estudo sobre predestinação. Os decretos de Deus é o que estamos estudando. Após o estudo de hoje, teremos aí o estudo do tema em si, né? Os decretos de Deus. É um tema que prepara para o tema geral, que é predestinação. E nós estudaremos hoje os decretos positivos e permissivos. Então vamos começar com a oração. Sejam todos bem-vindos. Quem ainda não estudou, não acompanhou os estudos passados, temos aí no nosso canal o estudo dividido em até agora 5 partes. Esse é o sexto estudo, a sexta parte do estudo. E você pode dar uma olhadinha lá, está numa média de 30, 40, 50 minutos, dependendo do dia e da necessidade. Você vai ter uma noção melhor, mais segura, e faça isso. E nossa oração tem sido para que Deus abençoe a sua vida com a sua palavra. Vamos começar com a oração, em seguida continuar aqui com o estudo. Oremos. Bondoso Senhor, nosso Pai amado, louvado seja o Teu nome pelo que Tu és. Tu és digno, ó Pai, como Deus, como o único ser não criado, mas Criador de todas as coisas. O único que não é enriquecido por nada, mas que enriquece a todos. Tu és digno de toda a nossa adoração, porque Tu és Deus. Nós louvamos o Teu nome também pelo privilégio que temos de conhecer-te, de poder conhecer a Ti num relacionamento íntimo, verdadeiro, por meio das maneiras com as quais o Senhor se revela, revelação geral, toda a criação, a revelação especial que é a Tua palavra escrita e encarnada, que é o Teu Filho, por meio de quem nós temos acesso à Tua presença. Somos ainda pecadores, apesar de termos a confiança em Cristo e de termos a obra de Cristo nos transformando, nos dando essa garantia, mas somos ainda pecadores e conscientes disso. Humildemente nos aproximamos de Ti, ainda que com confiança, mas uma confiança que não abandona o respeito, o temor e a consciência de que não merecemos, é somente pelos méritos do Teu Filho. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude nesse estudo, nos receba em Tua presença, esteja conosco em todo o tempo, nos abençoando. E também aquele que ainda não Te conhece, que o Senhor possa usar este estudo para alcançá-lo para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, os decretos positivos e permissivos de Deus. Nós já vimos aqui no capítulo 2, nós estamos usando o livro Predestinação do Reverendo Samuel Falcão e mais alguns autores, como o Arthur W. Pink, o Heber Campos, que são teólogos reformados, e entre outros, Calvino. E já estudamos a necessidade de uma declaração prévia e de uma exposição da doutrina dos decretos de Deus, o significado do termo, declaração da doutrina dos decretos de Deus, argumentos que provam a doutrina, algumas características dos decretos de Deus, que foi o estudo encerrado semana passada. Vimos várias características ali, como imutabilidade, sabedoria, etc. E agora os decretos positivos e permissivos. Os decretos de Deus dividem-se logicamente em duas categorias, que são essas, né? Os positivos, decretos positivos ou eficazes, e os decretos permissivos. Há nos decretos de Deus certas coisas que Ele mesmo executa. Há outras, no entanto, que Ele não executa, mas permite que suas criaturas racionais executem. Mas tanto o que Ele próprio executa como o que Ele permite às criaturas executar está incluído em seu plano, que tudo abrange e foi, pois, decretado. Decretos eficazes são os que determinam ocorrências diretamente por meio de causas físicas e de forças espirituais. Nós temos
por exemplo, Jó 28, 26, Filipenses 2, 13, Efésios 2, 8 a 10, ou 8 e 10 e 4 a 24, entre outros. Decretos permissivos são permitir, mas do qual ele não é a causa ou autor. Naturalmente, Deus é o único agente na criação, na providência, na regeneração, na inspiração, etc. Igualmente, é Ele quem inspira as boas ações de agentes livres, que são homens e anjos, né? Os animais não são agentes livres, mas homens e anjos, sim. Especialmente no caso de pecadores que, de outro modo, nada podiam fazer de bom, como Paulo ensina em Filipenses 2, versos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se é Deus quem executa em nós tanto o querer como o realizar, nós não podemos dizer diferente, nem tentar mudar o sentido com uma explicação completamente fora de toda a clareza do texto, né? E também em Efésios 2,10 que diz: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Todavia, os pecados cometidos por livres agentes, os anjos e os homens, foram decretados apenas permissivamente, porque Deus não pode ser o autor do pecado, aquele que pratica, né? E porque nada podia acontecer sem sua permissão. Então ele não é aquele que pratica, nem é quem faz pecar. E aí vem o mistério. Nós já tratamos um pouco, né, disso, e na ocasião utilizamos especialmente o Bavinck, que é um teólogo holandês. Em sua dogmática ele trata bastante disso, com muita clareza. Nós fizemos um resumo sobre o tema origem do mal. Não é um tema simples, não é um tema para ser tratado com tanta facilidade, especialmente para quem começa na carreira cristã, na caminhada da fé cristã, mas não é também um tema que é impossível ser compreendido, que não deve ser estudado, é para ser evitado, porque é um assunto periférico ou elevado demais. Não é isso. Toda a palavra de Deus é para ser estudada e, claro, se uma pessoa está começando no leite, como disse Paulo, né? Ou o próprio Jesus, quando queria ensinar alguns temas mais, digamos assim, avançados para seus discípulos e eles não estavam preparados, Jesus tomou a providência de prepará-los. Paulo também fez isso e nós devemos fazer também, preparar pessoas devidamente, se não estão preparadas, preparar para estudar o tema. E esse tema é um tema importante, estudar a origem do mal. Não vamos ter tempo de fazer isso aqui agora e muito menos de maneira exaustiva, mas então alguns dos vídeos anteriores, eu não me lembro exatamente o qual, já contempla esse tema de maneira resumida. Eu só estou mencionando para dar uma noção, mas e justificar aqui, mas não vamos ter tempo de fazê-lo agora. Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo. Mas Deus então não é o autor do mal no sentido de ser aquele que pratica ou faz alguém praticar. Não, porque ele é o Pai das luzes. Mas, por outro lado, o mal não existe, nem mesmo a decisão de pecar, sem o controle de Deus. E aí vem o mistério, como que essa dinâmica aconteceu no coração desses agentes livres. A Bíblia não trata, como diz Calvino, onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Aqui tem uma citação que diz: todos os acontecimentos, de qualquer que seja a natureza, que ocorrem no tempo, foram determinados ou preordenados por Deus desde toda a eternidade para ocorrer, e todos para a final promoção de sua própria glória. Deve-se, entretanto, notar cuidadosamente aqui que todos quantos sustentam corretamente esta doutrina mantêm que há uma diferença a ser sempre observada
entre o que tem sido denominado decreto eficaz e decreto permissivo de Deus. Seus decretos eficazes relacionam-se com tudo quanto é moralmente bom. Seus decretos permissivos, com tudo quanto é moralmente mal. Em outras palavras, sua agência imediata, segundo o seu decreto, concerne a qualquer coisa moral boa. Sua agência imediata nunca se refere ao moralmente mal. Ele permite que o mal aconteça e o dirige eficazmente para o bem, para a promoção de sua glória. Sobre isso diz, não é porque ele precise do mal, né? Ele não precisa de nada para existir, se Deus faz, né? E não precisa exatamente de nada, ele não é enriquecido por nada e é a quem enriquece a todo mundo. Ele não é mais Deus porque criou alguma coisa, não é Deus porque criou, nem é menos Deus, nem era menos Deus quando não havia criado. Agora, o Bavinck observa que Deus, quando se utiliza do mal, não é porque ele precisa do mal para alguma coisa, é pela sua onipotência, que não é poder tudo, mas é um poder ilimitado. Ele por sua onipotência, é capaz de pegar o mal e transformá-lo em bem. Então ele se utiliza do mal para a promoção de sua própria glória. Quando se sabe com certeza que uma coisa vai ser feita, a menos que seja imediata e quando há uma determinação de não impedi-la, essa coisa é dada como certa, como se fosse decretada para ser feita por agência positiva. Num caso, o evento é dado como certo por agência exercida e, no outro caso, é dado igualmente como certo por agência recusada. É decreto imutável em ambos os casos. Os pecados de Judas e dos que crucificaram o Salvador foram tão inalteravelmente decretados permissivamente quanto a vinda de Cristo ao mundo foi decretada positivamente. Daí, poderdes perceber a coerência da confissão de fé com o senso comum quando ela afirma que Deus, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e inalteravelmente preordenou tudo quanto acontece, e etc. Percebeis também que isto é claramente conciliável com a seguinte sentença: ele não é o autor do pecado, etc. Aqui encerra a citação de W. Smith, página 32, onde é o livro Onde é o Calvinismo? What is Calvinism? Acho que é essa a pronúncia, né, em inglês. Esta consideração dos decretos permissíveis de Deus, como vemos, faz que se levante o problema complexo e embaraçoso da origem e existência do mal moral. Não me sinto em condições de tentar uma solução desse problema que tem desafiado os mais profundos pensadores através dos séculos. Contudo, devo dizer aqui que não se trata de um problema peculiar do calvinismo. Pertence a todas as escolas de teologia e a todos os sistemas filosóficos. Temos naturalmente de distinguir entre o mal moral, o pecado, e o mal natural, sofrimentos, perdas, etc. Deus não é o autor do primeiro, mas é o agente do segundo. Não devemos esquecer, todavia, que o mal natural é uma consequência do mal moral. Deus amaldiçoou a terra em consequência do pecado do homem. As seguintes passagens podem lançar alguma luz sobre o assunto. 1 Isaías 45. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Outro texto. A desventura persegue os pecadores. Provérbio 13, 21. Isto é, o mal natural é resultado do mal moral, de acordo com as leis de Deus, como vemos em Gálatas 6, 7, que diz: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Outro texto: eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder. Jeremias 18, 11. O mal natural que Deus ia formar seria o resultado do mal moral deles. Podemos conferir Jeremias 11, 17, 19, 15, Miqueias 1, 2, etc.
Embora todos não possam concordar em tudo quanto se refere a esse problema intricado, há pelo menos 3 fatos que todos os teístas admitirão nesse particular. Primeiro, a existência do mal. Segundo, o fato de Deus não poder ser o autor do mal. E o terceiro, o fato de Deus permitir que o mal exista. Todos os deístas vão concordar com isso. O primeiro fato que todos temos de reconhecer é a existência do mal ou pecado no mundo, os sofrimentos a que todos estamos sujeitos, o egoísmo que caracteriza todos os homens, os inúmeros atos maus que têm sido cometidos por todos os membros da raça humana através das eras, a existência de pecados como o orgulho, o ódio, a cobiça, os ciúmes, as mentiras, a lascívia e um sem número de pecados semelhantes a estes, pecados que nós mesmos experimentamos e pecados que vemos ao nosso redor, em nosso próximo. Todos estes fatos conspiram em provar o triste, mas incontestável fato de que o mal existe no mundo. Quereis uma prova do mal numa só palavra? A guerra. Já se disse que a história da humanidade tem sido escrita com sangue porque é a história de suas guerras. E a guerra é a maior loucura e a maior crueldade de que o homem é capaz, revela a dolorosa condição do gênero humano sob o domínio do pecado. A realidade do mal é tão evidente que os pagãos foram levados a pensar que existem no mundo duas forças eternas e opostas entre si, as quais têm estado e estarão em luta constante para todo sempre. Nós que cremos num Deus eterno e onipotente, não podemos concordar com essa teoria, obviamente, né? Não cremos nesse dualismo, mas não podemos negar a realidade do mal, não só porque sabemos de sua existência por nossa própria experiência, mas especialmente porque a revelação de Deus afirma essa existência e anuncia sua final derrocada no fim desta luta terrível. Sabemos que o bem é eterno, porque tem sua fonte em Deus, que não teve princípio nem terá jamais fim. Mas o mal é transitório, porque começou no tempo com os seres criados e acabará, no sentido de ser vencido, no tempo marcado por Deus, depois de ter sido realizado seu propósito. E assim, na eternidade para onde marchamos, o bem reinará supremo, sem oposição. E aqui podemos conferir Romanos 16, 20. Né? O segundo fato que todos temos de admitir é que Deus não é o autor do mal. O Deus em quem cremos é infinitamente bom e perfeito. Não podia ser o originador do mal. Todas as Escrituras ensinam que Deus é infinitamente santo e por isso não podia ser o autor de algo que é exatamente o oposto de sua natureza. O verdadeiro conceito do mal por si mesmo nega a possibilidade de se atribuir sua origem a Deus. O mal em sua essência opõe-se, é contrário a Deus e suas perfeições, em suma, viola suas leis. A Bíblia ensina que até certas coisas que em si mesmas não são pecaminosas podem tornar-se tais se as praticarmos contra a nossa consciência, isto é, contra aquilo que supomos ser a vontade de Deus. Podemos, nesse caso, conferir Romanos 14, 14, Romanos 14, 14 e o verso 23, 1 Coríntios 8, versos 8 ao 13. Que o mal se opõe a Deus vem sugerido pela figura da luz e das trevas empregada pela Bíblia para designar a Deus e a Satanás, respectivamente. Por exemplo, no texto que diz, em 1 João 5, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ou um outro texto, mas o reino de Satanás é o reino das trevas, como diz lá em Efésios 6,12, Atos 26, 18, Colossenses 1, 12 e 13. Que são as trevas? São a ausência da luz. Assim, pois, que é o mal? É a ausência de Deus, de quem procede todo o bem. Portanto, ele não pode ser o originador do mal, visto como não pode contradizer-se a si mesmo. Não pode ser, ao mesmo tempo, luz e trevas. Esta é a razão pela qual Tiago declara em sua epístola: Deus não pode ser tentado pelo mal. Estas considerações sugerem uma pergunta muito importante.
Qual é a natureza e qual é a origem do mal? É o mal uma tendência impessoal ou se originou numa pessoa? O mal não pode ser uma tendência impessoal, porque neste caso teríamos de admitir uma das duas. Ou Deus e o autor é o autor do pecado, ou existem duas forças opostas entre si no mundo. Noutros termos, se o mal fosse uma tendência, ou seria ele criado por Deus, o que importaria em negar a santidade divina, ou o dualismo seria uma verdade, as duas forças iguais do bem e do mal, né? E que estão em guerra por toda a eternidade e para toda a eternidade. E aí uma pergunta, como começou o mal? A única explicação possível da origem do mal é a existência de um ser superior ou ser moral que, tendo sido feito livre, podia opor-se a Deus. No momento em que Deus criou um ser moral, inteligente, livre e responsável, dotado de vontade que podia opor-se à sua, ele criou a possibilidade de se desobedecer a essa sua vontade e, portanto, criou a possibilidade do pecado, que, como já vimos, é algo contrário a Deus ou é afastamento de Deus. Ser moral é o que é livre e responsável e, portanto, tem o direito de obedecer ou de desobedecer a Deus. Além do que, não há valor algum na obediência que não se acompanha da possibilidade de desobedecer. Visto como Deus não se pode contradizer a si mesmo, não podia negar a um livre agente o direito de desobedecer-lhe, ou, noutras palavras, não podia tirar-lhe o que ele próprio lhe houvera dado, a liberdade. A Bíblia dá a entender que toda vez que Deus criou um ser moral, submeteu-o a uma prova para ver se lhe obedecia ou não, dando-lhe a oportunidade de decidir ser a favor ou contra Deus. Foi este o caso dos anjos e foi igualmente o caso do homem no princípio. O mesmo aconteceu até com o homem Jesus Cristo, quando o Espírito o impeliu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Apesar de ser filho, precisou aprender a obediência através de seus sofrimentos. Hebreus 5:8. A Bíblia não diz exatamente quando e como o mal começou, mas revela que por causa do orgulho, Satanás deu-lhe origem. Quando Deus criou o homem, o mal já existia, visto como, antes da queda, proibiu-lhe comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Penso que esta é a razão por que Deus proveu redenção para o homem, porém não para Satanás e seus anjos. Não foi o homem que originou o espírito de revolta contra Deus e, de certo modo, foi vítima do grande adversário de Deus. Note-se nesta conexão que o inferno não foi feito para o homem, mas foi preparado para o diabo e seus anjos, como diz lá em Mateus 25:41. Concluímos, pois, que o mal começou com a desobediência de um ser moral que se rebelou contra Deus e levou o homem a seguir-lhe as pegadas. Depois de começar com um ato de desobediência e revolta, o mal tornou-se uma tendência nos seres desobedientes. Temos aí porque todos os descendentes de Adão nascem com uma natureza pecaminosa, como declarou Davi, né? Lá no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Deus é o único que pode modificar e extinguir esta tendência mediante uma completa transformação chamada nas Escrituras de novo nascimento. Muito bem, muito claro aqui, né? E o terceiro fato que precisamos admitir com referência a este assunto é que Deus decidiu permitir o mal, permitir que o pecado entrasse no mundo. Admitir a santidade de Deus é reconhecer que ele não podia ser o originador do mal, como já vimos. Mas, por outro lado, crer em sua onipotência é reconhecer que o mal não podia vir a existir sem que ele o permitisse. É claro que ele decidiu, por algumas razões não reveladas de todo, permitir que o mal penetrasse no mundo. Contudo, não precisamos inquietar-nos com as razões de Deus, porque ele mesmo nos tem dito em sua palavra que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus,
porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. Todavia, não devemos esquecer que, permitindo a existência do mal, Deus é capaz de controlá-lo e também de extingui-lo no devido tempo, como é certo que vai fazer. Que Deus domina o mal e os seres malignos, vemos-lo no fato de Satanás não poder fazer qualquer mal a Jó, enquanto Deus não lhe permitiu, e ainda assim somente até onde Deus permitiu. Mesmo para entrar nos porcos, os demônios precisaram pedir que Jesus lhe permitisse. Mateus 8, 31 e 32. O desejo de Satanás, durante muito tempo, fora naturalmente destruir Jó, mas nada pôde fazer sem a permissão divina. Porém, pelo fato de permitir que Satanás fizesse o que desejava, Deus merece censura pelos atos do maligno? Certo que não. O mesmo se diga dos homens. Todos nascemos em pecado e nossa tendência é cada vez mais para o pecado. Deus, entretanto, domina em nós essa tendência, interferindo ou deixando de interferir onde queiramos. Algumas vezes Deus coíbe as ações dos homens, como no caso de Abimeleque, a quem ele disse: daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Gênesis 26. Que Deus é capaz de dominar até os desejos dos homens, vem a declaração em Êxodo 34, 24, onde lemos: ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Outras vezes, no entanto, Deus permite que os homens procedam como querem, abandonando-os às suas próprias tendências e desejos. Lemos, por exemplo, que nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Atos 14, 16. Lemos também que lhes fez o que desejavam. Salmo 78, 29. Ainda lemos Romanos 1, 24 e 28, que, por causa do orgulho, da ingratidão e da vaidade dos homens, Deus os entregou à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações para desonrarem os seus corpos entre si, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Podemos ler também Deuteronômio 8.2, 2 Crônicas 32, 31 e Oséias 4, 7. De acordo com tudo quanto foi dito acima, vemos que o mal moral, tanto em sua origem como em seu procedimento, foi incluído nos decretos de Deus como permitido, mas permitido com algum sábio objetivo. Que Deus decretou permitir o pecado desde toda a eternidade, vê-se no fato que também desde toda a eternidade ele decretou salvar pessoas mediante a morte de Cristo, como se declara na seguinte passagem das Escrituras: não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 18 e 19, podemos conferir também o verso 2, Romanos 8, 29, 2 Timóteo 1, 9, Tito 1, 9, Apocalipse 13 e 8. A outra pergunta a fazer em conexão com esse magno assunto, a saber, por que permitiu Deus que o mal entrasse no mundo? Se ele odeia o mal e tem todo o poder, de modo que podia tê-lo impedido, por que o permitiu com suas consequências indescritivelmente dolorosas? Esta é a pergunta que mais nos deixa perplexos. Jamais seremos capazes de responder a ela nesta vida. Aí vem uma citação que diz assim: a permissão e a presença do pecado no universo, onde Deus infinitamente santo exerce domínio, ocasionam um entrechoque de ideias, as quais, por tudo quanto o envolvem, nenhum espírito humano pode harmonizar completamente. Tendo-se em vista as duas realidades inconciliáveis, Deus e o pecado, é certo que a solução da dificuldade não será descoberta nem na suposição de que Deus era incapaz de impedir o aparecimento do pecado no universo,
nem de que ele não pode fazê-lo cessar a qualquer momento. Na procura dessa solução, é certo que o dilema não será vencido ou atenuado, supondo-se que o pecado não é excessivamente mal à vista de Deus, pois ele tem-lhe aversão absoluta. O fato permanece sem modificação, que Deus, ativa e infinitamente santo e absolutamente livre em seus empreendimentos, sendo capaz de criar ou não criar e de excluir o mal daquilo que ele por ele criado, permitiu, não obstante, que o mal aparecesse e operasse na esfera dos anjos e do homem. Esta perplexidade sobe de ponto, atingindo um grau imensurável, se considera o fato de que Deus sabia, quando permitiu a manifestação do pecado, que este lhe custaria o maior sacrifício que lhe seria possível fazer, a morte de seu filho. As Escrituras atestam com bastante ênfase que, primeiro, Deus é todo-poderoso e, por conseguinte, não recebe imposição do pecado contra a sua vontade permissiva. Segundo, que Deus é perfeitamente santo e odeia o pecado incondicionalmente. Terceiro, que o pecado está presente no universo, ocasionando toda a sorte de malefícios aos seres criados, e que esse dano, em vista da incapacidade de alguns de entrarem na graça da redenção, pesará sobre eles por toda a eternidade. Embora essas perguntas acerca desse problema sejam de fato desconcertantes e são, algumas respostas têm sido sugeridas e nós vamos referir aqui para conferir. Primeiro, sendo o propósito final de Deus trazer os homens à sua semelhança, estes, para alcançar esse fim, devem chegar a saber, em certo grau, o que Deus sabe. Devem reconhecer o caráter maligno do pecado. Este, intuitivamente, Deus conhece, mas tal conhecimento pode ser adquirido pelas criaturas apenas por meio de observação e experiência. Obviamente, se o propósito divino tem de ser realizado, ao mal deve-se permitir que se manifeste, o que a demonstração do pecado e sua experiência podem significar para os anjos não está revelado. Segundo, uma segunda explicação é que a existência de agentes livres no universo seria uma possibilidade virtual de revolta contra Deus em qualquer tempo. Em outras palavras, a existência de vontades livres capazes de se opor à vontade de Deus seria por toda a eternidade um princípio potencial de pecado, e tal princípio de pecado tinha de ser trazido a juízo completo e final. Deus desejou tornar impossível, no fim, não somente a realidade do pecado, mas até sua possibilidade. Como não é possível condenar uma abstração, Deus permitiu que o pecado ou o mal se concretizasse de modo a poder ser condenado na cruz, onde seu caráter foi plenamente revelado no sofrimento do Filho de Deus. Por essa forma, todas as criaturas de Deus aprenderiam que coisa insana, penosa, indescritivelmente ingrata e desastrosa é desobedecer a Deus. Depois da experiência dolorosa do pecado, todas elas se conformariam natural e alegremente com a sua perfeita vontade e trilhariam seus caminhos sapientíssimos. Foi esta a experiência do filho pródigo. Uma terceira explicação é que Deus permitiu o pecado a fim de ter oportunidade de dar a conhecer sua justiça e sua graça, que jamais poderiam ser reveladas se no mundo não houvesse pecadores para serem condenados ou serem salvos. Paulo sugere isso nas seguintes passagens. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, Romanos 9, 22 e 23. Em outro texto, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado,
a fim de sermos para louvor de sua glória. Efésios 1, 4 a 6, 9 a 12. É interessante, porém, notar que a Bíblia jamais procura responder nossas perguntas sobre o problema do mal e do sofrimento. No caso clássico de Jó, a única resposta que Deus lhe deu foi que, se ele não podia entender os fatos mais simples da natureza, como podia compreender os mistérios divinos? Todavia, deve ter sido um gozo e glória indizíveis para ele saber que seus sofrimentos contribuíram para a glória de Deus e confusão de Satanás. E note-se também que no fim, tudo para Jó veio a ser melhor do que no princípio. E o mesmo acontecerá a todos quantos pertencem a Deus. No caso do cego de nascença, temos o que podemos chamar o problema do mal num caso concreto. Cristo, no entanto, não procurou responder à pergunta acerca desse problema, porém fez melhor, isto é, primeiro declarou que os sofrimentos daquele homem foram permitidos para a glória de Deus e depois o curou. E assim aprendemos que Cristo não veio para responder nossas perguntas quanto ao problema do mal, mas muito melhor do que isso, veio para destruir o mal. Como ele disse naquela ocasião, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9, 4 e 5. E havendo dito isso, deu luz ao cego. Cristo veio para destruir o mal, para destruir as obras do diabo, como diz em 1 João 3,8. Foi ele que se tornou semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E ele fez isso mediante sua vida, morte e ressurreição, Hebreus 2,14. Agora ele está à direita do Pai, aguardando o tempo fixado por Deus em seus decretos, quando todos os seus inimigos serão postos por estrado de seus pés, Hebreus 1,13. No livro de Apocalipse, onde se nos descrevem as últimas coisas, vemos o Cristo vitorioso destruindo todo o mal e toda a oposição a Deus e lançando a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, no lago de fogo e enxofre. Será isso o fim da grande luta anunciada em Gênesis 3,15, fim glorioso com a vitória completa da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira, da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, de Deus sobre Satanás. É verdade que não podemos explicar o problema intricado do mal, mas isso não é o que mais importa. O mais importante é sabermos que o mal será destruído e no final tudo redundará na glória de Deus e no gozo e felicidade de todos quantos lhe pertencem. Aí vem o objetivo dos decretos. O objetivo supremo dos decretos de Deus, como de tudo o mais no universo, é a glória do mesmo Deus. O ensino da Bíblia a esse respeito é claro como a luz meridiana. Primeiro, a glória de Deus é a mais alta finalidade da criação, conforme a expressão de todos os remidos no seu hino celestial de louvor, que diz: Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Tão certo como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Números 14:21. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1. A Bíblia ensina que tudo foi criado por Deus e para Ele, isto é, para a sua glória e para seu prazer. Podemos ver ainda Colossenses 1:16, Provérbios 16:4, Romanos 11:36. Segundo, a glória de Deus é o supremo fim de seus decretos, tanto na condenação dos ímpios como na salvação dos eleitos, porque Deus será glorificado não só na salvação dos seus filhos, como também na derrota de Satanás e de todos quantos ele representa. O texto diz: Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios. Romanos 9, 22 e 20 a 24. E aqui não é um apêndice de surto paulino, como disse aí alguém, né? Num surto do pecado. Nos predestinou para Ele, para louvor da glória de sua graça, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Efésios 1, 5, 6, 11, 12. Os versículos, né? Podemos ver também Efésios 3, 9 e 10. E as cenas descritas no Apocalipse, onde vemos todos os remidos louvando a Deus e a sua glória, mostram que esta finalidade dos decretos de Deus será alcançada plenamente. Terceiro, a glória de Deus é o objetivo de sua providência. Por amor de mim, diz o texto, por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Isaías 48, 11. E Ezequiel 29 diz, o que fiz, porém, foi por amor de meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam. E quarto, a glória de Deus foi o alvo da vida e obra de Deus. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17, 1 e verso 4. A obra da salvação que Cristo veio realizar não dá ao homem nenhuma oportunidade de jactância ou vanglória. A glória é toda de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E em seguida temos a glória de Deus, que é o alvo de nossas boas obras. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Nisto é glorificado meu Pai, em que dês muito fruto. João 15,8. E por outro lado, quando os filhos de Deus falham, suas más obras contribuem para a desonra de Deus, como no caso de Davi, 2 Samuel 12,14. Podemos ver Neemias 5,9 também. Alguém poderá perguntar, entretanto, procurar a glória de Deus, procurar a glória de si mesmo, não é revelar egoísmo e até mesmo orgulho? É com reverência que formulamos esta pergunta, e a formulamos somente porque os homens são por tal forma insensatos que, às vezes, sem fazer a necessária distinção entre o Criador e as suas criaturas, fazem perguntas como esta e levantam objeções dessa natureza. É egoísmo e vaidade um homem procurar sua própria glória, mas não é assim com o Criador. Consideremos os fatos seguintes a respeito deste assunto. Primeiro, devemos notar, em primeiro lugar, que Deus é o único ser autoexistente. Em última análise, Ele é o único ser que tem o direito de existir. Todos os outros seres foram criados por Ele e dependem dele. Tudo o que somos e temos vem de Deus. Todas as coisas boas que existem foram por Ele criadas e são expressões de suas infinitas perfeições. Toda a beleza, bondade e glória que há no universo, nos seres racionais como nos irracionais, ou nos não moralmente racionais, tanto no mundo físico como no espiritual, vieram dele e são expressões ou revelações de sua glória. Nenhum homem e nenhuma outra criatura tem o direito de vangloriar-se do que é ou tem, porque não é o originador de nada. Tudo quanto temos recebemos de Deus. Tudo o que de bom façamos devemos-lo ao fato de que Deus ao fato de Deus nos ter dado capacidade de fazê-lo. E se nessas coisas há alguma glória, a quem pertence ela? A quem nos criou, a Deus naturalmente, que as criou como revelações de suas
perfeições. Esta é a razão de Paulo haver escrito: quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? 1 Coríntios 4, 7. O homem nada tem em si de que se vangloriar, ou de que se vanglorie, visto como nada há que não tenha recebido. E é assim com Deus? Não, com certeza não. Então, primeiramente, isso devemos notar que Deus é o único ser autoexistente que tem direito de existir. Em segundo lugar, devemos notar qual é o sentido em que Deus procura sua glória em tudo. Não é no sentido comum e humano em que procuramos nossa própria glória. Deus tem em si mesmo glória infinita e nada pode ser acrescentado a ela. Para ser feliz ou glorioso, ele não precisa de suas criaturas. A beleza natural e eterna em sua santidade e em todos os seus atributos. Quando a Bíblia diz que tudo tem por alvo a glória de Deus, quer dizer que tudo tem por finalidade revelar a glória de Deus. Foi isso que Davi expressou no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A glória de Deus existiu desde toda a eternidade. Ele, porém, decidiu revelá-la nas obras de sua criação, redenção e providência, para nossa admiração e felicidade. Proclamar a beleza de sua santidade, anunciar a grandeza do seu poder, louvar a glória de sua misericórdia, é o gozo de nosso culto na terra e será a felicidade de nossa adoração no céu. Terceiro e último, devemos notar que se a criação é apenas a revelação da glória de Deus, é um insensato desvio de seu real objetivo atribuir glória a qualquer criatura, porque será dar à coisa criada a glória que pertence ao seu autor. Que tolice seria dar à música a glória que pertence ao musicista, ou dar a uma peça artística a glória que pertence ao artista, seu autor. Quando uma criatura se gloria, é o mesmo que um edifício jactar-se de sua solidez e beleza, ao invés de atribuí-las ao arquiteto. Jeremias 9, 23 e 24. Penso que temos aqui uma explicação tão grande, aliás, uma explicação do grande drama do pecado e revolta no universo, a saber, as criaturas, em vez de darem a Deus o louvor e a glória que Ele merece por havê-las criado como são e por havê-las dado o que elas têm, glorificaram a si mesmas como se devessem tudo a si próprias. Foi este o caso de Satanás, que se gloriou em sua beleza e sabedoria, resolvendo roubar a glória de Deus. Ó estrela da manhã, como diz o texto, né? Filho da alva, dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 1 a 19, Mateus 4, 8 ao 10, 2 Tessalonicenses 2, 3 ao 9, são textos que nos ajudam a conferir o que acabamos de ler. E este é também o caso dos homens que, como disse Paulo, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, Romanos 1, 21. O que mais encantou a Adão e Eva na tentação foi como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, Gênesis 3:5, e alguns em seu orgulho tolo têm até aceitado a homenagem que pertencem somente a Deus. Podemos conferir Atos 12, 20 a 23. Eu disse terceiro e último, mas o quarto e último, né? Em quarto lugar, no caso de Deus, procurar sua própria glória não pode ser orgulho nem egoísmo, porque ele é contrário a todo orgulho e egoísmo. Podemos ver Tiago 4, 6, né? Além disso, ele deu a mais maravilhosa prova de altruísmo e humilhação na encarnação, vida e morte de seu único Filho, a segunda pessoa da Trindade Santíssima. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana,
A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 9. E assim, o Filho de Deus, em sua humilhação, ofereceu o maior contraste do orgulho de Satanás, porque enquanto este, sendo criatura, exaltou-se procurando ser igual a Deus, Cristo, sendo Deus, humilhou-se, tornando-se criatura, para vindicar a glória de Deus e salvar o gênero humano. E assim o orgulho da criatura resultou em pecado e condenação, e a humilhação do Criador resultou em glória e salvação. Não foi esta a razão porque Deus permitiu o pecado para que pudesse mostrar pelos sofrimentos de seu Filho unigênito que ele não somente tem a glória e a honra e o poder, mas que também é digno de recebê-los? Apocalipse 4, 11, 5, 12, né? Então esse foi o nosso estudo. Como aplicação nós temos: obedeçamos, pois, às insistentes recomendações da Bíblia que nos convida a louvar o Senhor, a glorificar o Senhor, a reconhecer a sua soberania, a reconhecê-lo como Ele é, não tentar sutilmente desviar a glória para nós mesmos, colocando em nós algum mérito naquilo que só Deus tem mérito, só Deus é soberano, só Deus é poderoso, só Deus pode realizar. Os decretos são apresentados como são na Bíblia. Não queiramos dar um novo sentido, um novo significado para negar que Deus tenha escolhido salvar alguns e não salvar outros, e que eu só escolhi a Cristo porque antes Ele me escolheu. De outra forma, eu jamais o escolheria, que eu não sou tão bom. Não sou tão bom. Eu tenho que reconhecer que eu sou o pior dos pecadores e tão perverso, tão corrupto quanto Deus diz que eu sou, e que jamais, sem que Ele me escolhesse, eu o escolheria. E Ele fez isso transformando o meu coração. Então, não desviemos, não repitamos o que Satanás quer. Propôs para Adão e Eva e quer que façamos, né? Que é desviar de Deus toda a glória. Não façamos isso. A Deus pertence toda a glória. Então louvai o Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Semana que vem, então, nós iniciaremos o capítulo que trata, capítulo 3, que trata, então, da predestinação em si. Então, esse foi o estudo. Se você tiver alguma pergunta, pode nos mandar no zap ou nos comentários aí. Teremos o prazer de trabalhar, se soubermos, se for dentro do que nós conhecemos. Mas, se não, vamos procurar estudar, conhecer. Agora, por outro lado, o estudo foi muito claro, né? É muito claro. Os autores usados por Deus, como Samuel Falcão, o W. Pink, Calvino, enfim, entre tantos, deixaram o tema com uma clareza, uma facilidade de compreensão tão grande, usados por Deus, né, que já nos ajuda bastante na compreensão. Muito bem, então vamos orar encerrando e em seguida nos despediremos dos queridos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bondoso, único Senhor, sobre tudo e sobre todos, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, perfeitíssimo, santíssimo e gracioso em todas as coisas. Nós exaltamos o Teu nome pelos Teus decretos, por Teu plano eterno de redenção, de salvação, que inclui nos deixar conhecer-te e ter esse privilégio tão grande de, neste conhecimento, nos relacionar com os teus filhos, sem impedimento. Louvado seja o teu nome, porque esta é a maior bênção que existe. O Senhor é a maior bênção. Conhecer a ti é o bem maior de qualquer criatura. Louvado seja o teu nome, porque nós recebemos esta bênção, porque conhecemos, a partir de estudos como este, a tua vontade tão bela, tão perfeita, tão
profunda e ao mesmo tempo clara, acessível. Acessível não por nossa capacidade humana, mas porque o Teu Espírito nos ilumina, corrige em nós incompreensões, cegueiras, incredulidades e nos faz reconhecer a Tua verdade como ela é e nos dá essa bênção maravilhosa de nos deleitar em Ti, louvar o Teu nome por certeza tão grande da salvação que se baseia nos Teus decretos eternos, na Tua graça eterna, no Teu amor eterno, no Teu plano eterno, perfeitos e imutáveis. Louvado seja o Teu nome, porque essas verdades descansam também o nosso coração, nos fortalece, nos inclina a adorar o Teu nome, vivendo em santidade, em obediência à Tua palavra. Que seja essa a realidade de todos que estamos participando deste estudo e aqueles que ainda não têm tido a compreensão e não têm tido esse deleite, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia e dê a cada um este privilégio de poder avançar, crescer no conhecimento da Tua vontade, da Tua palavra, dos Teus ensinos, para que com profundidade e simplicidade vivamos vidas santas que glorificam o Teu nome. Abençoe, ó Pai, o nosso descanso, nossa noite e o dia de amanhã também, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi um prazer tê-los todos aqui. Deus os abençoe.